Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês é o Almegui, e estou aqui na companhia do digníssimo Doutor Diel e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários. Dessa vez um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais rápido, por quê? Porque é simplesmente para trazer atualização sobre o vídeo que a gente fez recentemente, falando sobre um possível novo padrão de bloqueio que poderia estar surgindo na internet. Esse bloqueio já existe há muito tempo, tá? Mas por que que a gente fala em padrão? Porque o normal, o mais comum é as empresas de telefonia, né, de internet, as provedoras de internet, que são ali, recebem contatos, né, de entidades governamentais ou de empresas para questões de direitos autorais ou recursos de copyright, e aí eles vão lá e bloqueiam determinados sites, determinados acessos a determinados conteúdos. Isso é o que mais acontece normalmente. Ou seja, por exemplo, digamos que eu sou a Nintendo, eu vejo que tem um site pirata ali distribuindo os ROMs de ISOs, né, de jogos para usar em emuladores, e eu peço para provedoras de internet em respectivo país, que seja daquele site, bloqueie aquele site. Isso é o que mais acontece, né? O que mais acontecia até então, pelo menos. Mas a gente fez um vídeo recentemente aqui no canal, eu e o Dutra, e a gente falou sobre um possível novo padrão que poderia estar surgindo, e realmente é o que parece, de bloqueio a esses respectivos sites piratas, tanto qualquer outro tipo de site que possa infringir, né, algum tipo de lei, e nesse caso é no Reino Unido, e está tendo até recentemente diversas questões envolvendo o Reino Unido, que é aquela questão da Steam com Mastercard, Visa, com esses cartões de crédito, que veio lá do Reino Unido, que é uma questão de uma lei de proteção a crianças, mas a gente não quer abordar esse assunto aqui em específico, mas sobre a questão da Cloudflare e esse realmente novo padrão de bloqueio. Então beleza. Dado esse contexto, o que que acontece? Recentemente, a Cloudflare realizou o bloqueio de diversos sites piratas a nível de DNS. Então não foi o método comum mais usualmente, né, que diversas entidades faziam até então, que seria entrar em contato com o provedor de internet, bloquear o IP daquele site, ou entrar em contato com uma Hostinger da vida, uma HostGator, enfim, uma provedora de hospedagem, um serviço de hospedagem que estava hospedando aquele site pirata em específico. E aí entra em contato, e aí derruba aquele IP, derruba aquele site, derruba aquele servidor. Ou com uma provedora de internet. Ou com uma entidade governamental semelhante à Anatel, por exemplo, que bloqueia ao nível de país, né, nacionalmente, por meio de um tipo de firewall que tem ali, detém todas as provedoras de internet do país. Isso é o que mais acontecia normalmente. Só que aí, por exemplo, digamos que a Anatel derrubasse esse site pirata, ele ainda poderia ser acessado por meio de VPN ou você utilizando outro tipo de DNS que não está naquele bloqueio. E é o que realmente eles estão tentando contornar utilizando esse novo método de forma mais padrão. Esse método já existe há muito tempo, mas não era algo tão corriqueiro. Mas olha só que interessante, a Cloudflare realizando esse bloqueio de novo, algo que já fez aí pouco tempo atrás, está fazendo com mais frequência, mostra que realmente pode ser isso aí o novo padrão, aonde empresas entram em contato com a Cloudflare ou até mesmo entidades governamentais, governos, enfim, qualquer um que queira ali realizar este bloqueio tem esse poder, entre em contato com a Cloudflare ou uma provedora de DNS específico, e aí ela realiza esse bloqueio a nível de DNS. E como eu e o Doutor falamos naquele outro vídeo, é muito mais prático do que você bloquear o IP ou derrubar o servidor de determinado site, porque você vai estar simplesmente bloqueando a nível de DNS. Então você não tem como acessar aquele site. Não importa se o IP dele está ativo, não importa se o servidor dele está ativo, está sendo exportado numa Hostinger, numa HostGator da vida, não importa, porque o DNS dele você não vai conseguir acessar aquele site. E aí o que que acontece? É basicamente impossível, a não ser que você utilize uma VPN, que aí, por meio de uma VPN, além de você ter um outro tipo de IP, um outro tipo de DNS, você consegue burlar tudo isso. Mas, se você não utilizar uma VPN e tentar utilizar uma provedora de internet que está utilizando os DNS da Cloudflare, você não consegue mais acessar aquele site. Tanto que naquele vídeo a gente falou, algumas maneiras de contornar isso daí seria você deixar de utilizar o DNS da Cloudflare ou tentar identificar qual DNS a sua provedora de internet está utilizando por padrão, que todas as provedoras utilizam determinado tipo de DNS. Tanto que vale a pena você trocar o DNS manualmente do seu roteador, do seu celular, do seu navegador, do seu computador, para um tipo de DNS que você gosta.
tipo de DNS que você curte, um tipo de DNS que oferece bloqueio de anúncios, por exemplo, como a LeGuard. E aí, vocês vão ver que isso daí vai acontecer muito mais frequentemente, principalmente tendo essas notícias cada vez mais sobre bloqueios a nível, né, de DNS. Então, muitas pessoas no Reino Unido que estavam utilizando o DNS da Cloudflare, ou, ou manualmente, ou que já vem de padrão na provedora de internet, podem agora estar utilizando, sei lá, da OpenDNS, do AdGuard, do Ctrl-D, do Code9, por exemplo, enfim, algum tipo de DNS que não está participando desse bloqueio relacionado a sites piratas. E por que que seria tão impactante assim com relação ao da Cloudflare? Porque basicamente é o mais utilizado assim em comparação ao Google, por exemplo. E o Google, ele com certeza seguiria esse bloqueio aí junto com o Cloudflare. Enfim, esse vídeo é um pouquinho mais curto, né? Só para dar essa atualização sobre essa questão dos bloqueios a nível de DNS e que realmente poderia estar se comprovando que realmente vai ser esse aí o caminho para muitos países. Pelo menos eu acho. O que que você acha, Dutra? Qual que é a sua visão sobre isso daí? Bom, Mago, cara, simplesmente isso aí já se tornou praticamente um padrão, né? Onde não só uma ou duas empresas, mas muitas empresas já estão optando por este método, porque querendo ou não, se eu barro no país Y, eu posso simplesmente mudar minha VPN, mudar lá para o país X e simplesmente eu posso acessar o site. Então, agora, se eu tiver barrado numa DNS, simplesmente o site ele pode estar indexado em 50.000 países diferentes. Ele vai estar banido nos 50.000 países diferentes. Eu sei que não tem mudança de país, mas é só um exemplo absurdo de números que eu tô falando. Então, querendo ou não, se torna uma forma mais, vamos dizer assim, viável de bloqueio do que é realmente solicitar o bloqueio para aquele país em específico. E como você falou, cara, sobre ser muito mais prático, né, ser muito mais viável do que os meios mais convencionais, isso vai acontecendo de uma forma ou de outra, cara. Tá começando pela Cloudflare, depois vai vir aí outro DNS como o da Google, por exemplo. Porque pode até mesmo estranhar para algumas pessoas em se perguntarem por que a Cloudflare e não a Google nesses casos. É porque simplesmente a Cloudflare domina o meio de DNS, basicamente. Enquanto a gente tem o Google aí no mecanismo de pesquisa, onde outros como DuckDuckGo, Brave Search ou outros não conseguem competir a nível do Google de mecanismo de pesquisa, o Cloudflare se dá na mesma equivalência quando a gente fala sobre DNS, porque a Cloudflare, qualquer site que você for entrar, 90% de certeza ele vai estar aí utilizando os DNS da Cloudflare. Não dou 100% ou 99% porque existem outros serviços de DNS para oferecer alguns tipos de recursos que a Cloudflare só oferece no plano pago, por exemplo. Aí em outros serviços, às vezes oferece esses recursos em forma gratuita ou em forma paga também, mas um pouco mais barato, ou coisa semelhante, porque a Cloudflare ela domina isso daí basicamente. Ela tem vários tipos de serviços, vários tipos de recursos, ela permite com que você suba seu próprio site lá, pagando simplesmente uma taxa. E ela arca com todos os processos de hospedagem e você nem precisa mais ter que se preocupar com hospedagem em si, pagando somente o domínio e ali gerenciando os arquivos diretamente pela Cloudflare, por exemplo. Além de diversos outros tipos de recursos, como os workers, por exemplo. Enfim, aí pode ser que outros serviços de DNS comecem a adotar também esse tipo de bloqueio, mas como é a questão do livre mercado, né, das diversas empresas concorrendo entre si, pode ser que uma se recuse, como foi o caso do OpenDNS, que a gente tratou sobre isso esses tempos, recentemente aqui no canal, onde a OpenDNS ela basicamente se recusou a realizar o bloqueio em um determinado país, eu não lembro agora se foi Paris, algum lugar assim, França no caso, e a OpenDNS ela basicamente se recusou a aceitar, né, colaborar com essas restrições e basicamente encerrou suas atividades no determinado país. Então, olha só que interessante. Ao mesmo tempo que a Cloudflare realiza esses bloqueios, tem a OpenDNS que se recusa a fazer esses bloqueios. Então a gente vai ver aí meio que uma
uma guerra, né, entre aspas, uma batalha entre diversos tipos de aliança, e a gente vai ver aí como que vai surgir aí novos meios, novos mecanismos de usar a internet em si. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.